Paz seja convosco, amém? Boa noite, Deus abençoe. Podem sentar. Já viu que a minha voz já não está muito igual. Estamos aí nesse vídeo, mas vamos na graça de Deus aqui, ministrando, em nome de Jesus. Quantos estavam aqui pela manhã? Tem alguém que estava aqui pela manhã? Joia, voltaram, glória a Deus, né? Coisa boa. Durante esses dias, nós temos falado sobre muitas histórias, a gente tem falado sobre jornada de liderança, estamos olhando e vendo com alguns líderes, sábado de manhã, à tarde, à noite, com alguns líderes, como foi a jornada deles, o que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida através dessas histórias. E hoje pela manhã também falamos sobre parte desse processo, dessas histórias que Deus tem para nós, falando sobre a vida de Elias e de Eliseu. Deus, Ele tem histórias novas para nós, amém? Deus tem histórias novas para nós, que temos muita história para contar, como Elias, a gente falou um pouquinho sobre isso, que mesmo Elias tendo muita história para contar, Deus tinha novas histórias para escrever na vida dele. Nós também falamos nessa manhã sobre um Deus que escreve novas histórias, para quem ainda tem pouca história para contar, não tem tanta história assim, mas Deus também é um Deus que escreve novas histórias, para quem tem pouca história para contar, para quem não tem muitas histórias em Deus ainda vividas, mas Deus é um Deus que sempre escreve novas histórias, e toda história nova é para fazermos obras maiores. Você pode falar comigo? Obras maiores faremos. E esse foi o tema dessa jornada de liderança, obras maiores faremos. Toda história nova de Deus na nossa vida é para realizarmos obras maiores. Eu estou em Aracaju atualmente, morando lá com meus 2 filhos e minha esposa. Minha esposa é baiana, né, linda, chamada Gabriela. Nós temos 2 filhos, 3 filhos, Jonatas, Felipe e Daniel mais velho, que está no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um tempo no Rio Grande do Sul, servindo no Rio Grande do Sul durante 3 anos e pouco, ajudando pastores, revitalizando igrejas, fazendo transições. E aí o mais velho, né, encontrou uma outra Gabi. Então eu encontrei uma Gabi lá em Vitória do Espírito Santo. Aqui o pessoal não sabe da brincadeira. Eu sou capixaba, nasci em Vitória do Espírito Santo e esse nome é poderoso. E a gente fez um acordo e nós vamos fazer um acordo aqui nessa noite. Toda vez que falar Vitória do Espírito Santo, é um nome bonito na cidade, né? Vitória do Espírito Santo. Tem que dizer aleluia. Então lá em Vitória do Espírito Santo, eu conheci a minha baianinha. Nós casamos, né, a Gabi baiana, e aí nós mudamos por vários lugares desse país, durante nossos 26 anos de casado, nós já mudamos 23 vezes, ore pela minha esposa. Eu tenho falado, né, eu falei hoje de manhã, falei ontem, que eu tenho procurado fazer um acordo com Deus. Falei, Deus, vamos fazer um acordo aqui, até os meus 50, até 50 e poucos anos dá para mudar, mas depois vamos fazer um acordo, você me fixe em um lugar e eu não mudo mais. Esse foi o acordo que eu fiz com ele não falou que fez comigo não, só por enquanto, estou esperando ele falar comigo, falou, fechamos o acordo, mas por enquanto tem sido assim, e assim Deus tem nos levado pela graça e misericórdia dele. E aí, né, nessas andanças, fomos parar no Rio Grande do Sul, e aí passamos 3 anos e pouco lá, e aí meu filho mais velho, né, encontrou uma Gabi gaúcha, e casou com uma Gabi gaúcha, e aí, depois que ele casou, passou um tempo e eu fui promovido, de papai a vovô, né? Agora eles têm uma filhinha, eu tenho uma netinha, chamada Sara Beatriz, que vai completar 1 ano, tem vovô e vovó aí? Que coisa boa, viu? E assim, né, é a nossa jornada. Nossos 2 filhos, Jonatas e Felipe, estão em Aracaju conosco, estamos pastoreando também uma igreja lá, e a gente fica sempre ligado quando chega uma Gabi por perto. Falei, meio que
né? Eu com a Gabi, ele com a Gabi, chega uma Gabi, eu falei, ó, se tiver a terceira Gabi, a gente já pede música, né? Então a gente está lá servindo, a gente serve aos pastores também no país, trabalha com capacitação de liderança, e a gente está aqui servindo, e depois de 21 anos reencontramos, né? Uma conexão divina, um encontro divino, e é uma alegria estar com vocês aqui, né? Bel estava, cadê a Bel? Que bom, glória a Deus, acompanhamos um pouquinho da história 21 anos atrás, e podemos ver os frutos, né, Bel? Glória a Deus. Queridos, Deus é um Deus que escreve novas histórias, Deus é um Deus que nos chama para obras maiores. Seja que a gente teve muita história, pouca história, seja que de repente as nossas histórias mudaram. Êxodo capítulo 2, por favor, abram em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2 vai falar de uma história, de um plano, de um projeto, praticamente muito bem estabelecido, sabe, tudo aparentemente no seu lugar, um projeto e um plano a longo prazo, e aí de repente acontece algo, e a história muda. Na realidade todo projeto muda, todo plano muda, e eu não sei se você já teve experiências assim, aonde os planos da sua vida mudaram de repente, os projetos que você tinha mudaram completamente, ao ponto de não poder voltar atrás, não ter mais volta, e agora o que nós vamos fazer? Quando a gente olha em Êxodo capítulo 2, a gente vê esse homem chamado Moisés, até Êxodo final de capítulo 1, estava tudo no seu lugar. Ele era da família do faraó, ele era um príncipe do Egito, ele tinha tudo organizado, tudo certo, seus planos, as obras que ele iria fazer, estavam todas no seu lugar, mas Deus, Ele escreve novas histórias, e essas histórias são de obras maiores, mas é difícil acreditar que Deus escreve essas novas histórias, e de obras maiores, quando de repente é puxado o tapete, quando nossa vida muda completamente. Êxodo capítulo 2, a gente vai ver a partir do versículo 11, essa grande mudança na trajetória de Moisés. Olha só o que diz a palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias, que dias? Moisés já estava com 40 anos, aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma outra banda, e vendo que ninguém havia ali, feriu o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse a Moisés: quem tem posto a ti por maioral ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Veja, um príncipe com seus planos, seus projetos, seus planejamentos, estava tudo organizado, sua história de vida estava tudo alinhado com aquilo que ele pretendia no futuro, nada estava na sua cabeça fora do lugar, até que um dia ele se envolve em uma confusão, em uma briga, e ele acaba matando um egípcio. Passa um dia, e no outro dia, ele se envolve em outra confusão, em outra briga, e aí de repente essa confusão, alguém acusa-o, porque o viu ou soube que ele matou esse egípcio. Então ele foge, e ele sai sem arrumar mala, ele sai sem despedir de ninguém, ele sai sem organizar a vida, ele simplesmente tem que construir uma nova história,
Possivelmente você não teve que fazer algo tão drástico na sua vida e talvez nem faça em algum momento, mas no caso dele foi necessário. Seus planos mudaram repentinamente de uma vez para sempre. Não havia mais possibilidade de ele voltar atrás. Sua cabeça estava a prêmio, sua vida estava em risco, e agora ele só tinha uma alternativa: fugir, sair. Não havia mais esperança. Imagina todos os planejamentos, todos os estudos, toda a formação que ele tinha, todo o conhecimento, todo o preparo, e agora nada disso valia mais, não servia mais para nada. Tudo que ele construiu caiu, desmoronou. Ele foi a uma falência, não de uma empresa, ele não foi a falência de uma organização, ele foi a falência da sua vida, da sua história. Tudo terminou. E a gente encontra então esse cara chamado Moisés sentado junto ao poço. Ele corre, foge, vai para outra cidade, cansado, senta ali junto ao poço. Você já esteve sentado junto ao poço? Eu não sei, mas às vezes a gente está sentado junto à beira da cama, olhando para a vida, olhando para trás, perguntando: o que eu fiz da minha vida? Olhando para trás, olhando para a sua história às vezes, olhando para talvez uma semana, um mês que você passou bem atribulado, e fala: o que eu vou fazer agora da minha vida? Às vezes a gente olha para o nada, a gente não está enxergando nada. Homens às vezes chegam em casa, sentam no sofá, ligam lá a televisão e fica lá, mexendo no controle remoto. Você está vendo o quê? Não sei, não estou vendo nada, estou olhando para o nada. Às vezes a gente senta na beira da rua, às vezes a gente senta numa cadeira qualquer, e a gente olha para a vida, a gente pensa: aonde eu cheguei? Será que era aqui mesmo que era a minha parada? Será que aqui mesmo que era o meu lugar? Será que aqui mesmo que era o meu destino? E a gente começa também a olhar não só para trás, e olha para frente. O que está me esperando? Qual é o meu futuro? Para onde eu estou indo? O que está reservado para mim? E sabe, se você tem bons planos e organizados, e sua vida está de boa, como a gente diz, possivelmente algumas coisas estão claras para você quanto ao futuro. Mas às vezes a vida, ela não é justa. Às vezes as coisas acontecem de repente, e por mais que você tenha tudo organizado, alguma coisa pega você pelo caminho e te afeta. Talvez não seja nem contra você pessoalmente, mas às vezes alguém da sua família, às vezes é um problema familiar, às vezes é um amigo, é um irmão, às vezes é uma conjuntura que acaba te atingindo, e você olha para frente e fala: e agora? Como a gente, e agora, José? Ou e agora, Jesus? E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou seguir para frente? Era assim que Moisés se encontrava. Um homem preparado, um homem formado, um homem com condições, um homem com estrutura, uma pessoa diferenciada naquela época, mas agora sem passado e sem futuro. Simplesmente ele só está em um lugar, sentado junto ao poço. E sabe o que acontece novamente? Uma terceira confusão. Moisés já podia pedir música. A Bíblia diz que ele estava sentado junto ao poço, e olha só o que acontece nesse texto. Ele sentado junto ao poço, aparece então as filhas de um homem chamado Jetro, também na Bíblia chamada de Reuel. Essas filhas aparecem, ele estava sentado junto ao poço, e aí quando elas estão dando de beber de água aos rebanhos do seu pai, aparecem alguns pastores e expulsam todas elas de lá. E aí Moisés, vendo isso, e atraído por mais uma confusão, o bichinho gostava de uma confusão, ele protege aquelas mulheres, defende aquelas mulheres, entra numa terceira briga e expulsa os pastores. E sabe o que eu acho absurdamente extraordinário? Deus às vezes está até nas nossas confusões. Algumas confusões são humanas, a gente arruma.
E depois para sair dela é complicado. É ou não é? A gente arruma tanta confusão. Meu Deus. Às vezes a vida está em paz, está na normalidade. Aí parece que não, vou arrumar confusão. Porque está muito normal, está tudo muito bom. Deixa eu arrumar uma confusãozinha aqui em casa. Vou arrumar uma confusãozinha ali. E aí de repente aquela confusão tira a nossa paz. Confusão que a gente arruma. Às vezes a confusão é um ataque espiritual. É uma guerra espiritual, é o diabo mesmo. Porque existem batalhas espirituais que nós enfrentamos. Existem guerras espirituais que de repente está tudo em paz e vem uma seta do maligno. Às vezes é uma lembrança, é um pensamento e você começa a perguntar sobre isso e aquela confusão. Satanás armando algumas confusões na nossa casa, na nossa vida, nos lugares aonde a gente habita, aonde a gente trabalha, confusões espirituais do inferno. Mas algumas confusões são de Deus. Deus às vezes prepara confusões para nos tirar do lugar onde que Ele não nos quer e nos levar para o lugar onde que Ele tem propósito para nós. Aquelas confusões podiam ter acontecido em qualquer momento, mas aconteceram no momento absolutamente certo, no momento exato. Sabe, se houvesse em outro momento acontecido aquelas confusões, a história de Moisés seria outra, mas exatamente no minuto, no segundo absolutamente correto, é que Moisés entra nas três confusões. A Bíblia diz que quando ele fugiu para sentado junto ao poço, e apareceu então aquela confusão com aquelas meninas, e ele defendeu, então, aquelas versículo 18 diz bem assim, e vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que vocês tornaram hoje mais cedo? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho, e disse às suas filhas, onde está ele? Porque deixaste esse homem lá? Chamai-o para que venha comer pão conosco. Quem diria? Uma confusão se tornou uma resposta de Deus para Moisés. Você entende isso? Você percebe os mistérios de Deus? Você percebe como que os pensamentos de Deus, insondáveis, eles operam? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga algumas coisas. Quando a gente julga alguns cenários, porque aos olhos humanos, Moisés tinha perdido tudo e terminado praticamente sua história, mas aos olhos de Deus, sua história estava realmente começando. Aos olhos humanos, aquela confusão tinha tirado Moisés de todos os seus planos e projetos pessoais. Aos olhos dos céus, aos olhos de Deus, os projetos e os planos de Deus estavam realmente começando a acontecer na vida de Moisés, realmente estava iniciando. Aos olhos humanos, tudo que ele tinha se organizado não valeu de nada. Aos olhos de Deus, tudo que Deus estava organizando, agora estava entrando em ação. Aos olhos humanos, aquelas confusões eram erros terríveis de Moisés. Aos olhos de Deus, aquelas confusões eram projetos de Deus. Nossas lentes às vezes nos enganam. Nosso primeiro olhar geralmente é um olhar limitado. Lembra quando Jesus estava fazendo o seu primeiro milagre? Aonde? Em Caná da Galileia, no casamento. Não é verdade? E aí aqueles serventes chegaram para Jesus, Jesus falou assim, encha as talhas aí de água. Maria tinha pedido para Jesus resolver a situação, porque o vinho tinha acabado no casamento. E aí ao primeiro olhar, aqueles serventes começam a encher as talhas de quê? De água. Mas quando então levam para o mestre de cerimônia, e ele vai experimentar, era o quê? Vinho. Assim é o mover de Deus. No primeiro olhar, a gente olha para alguma circunstância e o vinho acabou, o casamento está terminando, é água, não tem solução, não serve para nada naquele momento. Mas então a gente fecha os olhos,
a gente respira de novo, e a gente clama a Deus: Deus, me faz ver, me faz enxergar aquilo que eu não estou vendo. E aí você abre os olhos para o segundo olhar. Não o olhar da terra. O primeiro olhar é o olhar da terra, é o olhar circunstancial, é o olhar do momento, é o olhar daquilo que a gente está vendo. Mas quando a gente fecha os olhos, respira e ora e fala: Senhor, me mostra o que só o Senhor está vendo, me mostra o que eu não estou vendo. E aí você abre os olhos novamente, o segundo olhar, e você começa a ver o que Deus está fazendo. Você começa a perceber o que Deus está revelando. Você começa a ver o que é aparente na terra, nem se compara ao que os céus estão trabalhando e orquestrando. No primeiro olhar são os nossos pensamentos, no segundo olhar são os pensamentos de Deus, muito maiores, muito mais elevados. Essa é a diferença entre quando nós estamos alinhados com o coração de Deus e quando nós não estamos alinhados. Quando nós não estamos alinhados, nos movemos pelo nosso primeiro olhar, mas quando estamos alinhados, nos movemos pelo segundo olhar, o olhar dos céus. Deixa eu falar com você nessa noite, 5 coisas que a gente percebe como Deus muda a história de Moisés para fazer obras maiores, e que Ele quer fazer talvez nessa noite aqui na minha e na sua vida. A primeira coisa é que Deus se mostra como um Deus que é socorro veloz. Fala comigo: Deus é socorro veloz. Aquelas meninas chegam para Jetro, e ele fala: o que aconteceu? O horário que você chegou não é o mesmo horário, vocês chegaram mais rápido aqui. O que houve? Um egípcio. Elas não sabiam quem era Moisés. Aliás, nem Moisés sabia mais quem ele era, mas Deus sabia. Deus continuava sabendo quem era Moisés, assim como Deus continua sabendo quem sou eu, quem é você, mesmo que a gente se perde em algum momento sentado junto ao poço, mesmo que a gente se perde em meio às confusões, Deus continua sabendo quem nós somos. E aí sabe o que Jetro fala para as meninas? É o que o Espírito Santo talvez fala para você nessa noite: vá depressa, socorra minha filha, socorra meu filho, corra lá e busque. Jetro era um homem experiente, ele sabia que Moisés estava correndo risco, os pastores iam voltar com outras pessoas. Vá depressa, corra lá, busque ele. Quem sabe nessa noite você não veio aqui por acaso? Quem sabe nessa noite você que está nos assistindo não é por acaso? Quem sabe assim como Jetro falou para as filhas buscarem Moisés, talvez seja o Espírito Santo dizendo para você: ei, vá depressa buscar meu filho, vá depressa buscar minha filha, vá socorrê-lo rapidamente. Deus, Ele é socorro veloz, Ele nos socorre rapidamente e velozmente, quando nós clamamos e até quando nós nem conseguimos clamar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos orar. E talvez você nessa noite está num tempo onde você nem sabe como orar, você nem entende como orar, e você não sabe nem como clamar mais: Deus, eu só estou parado, sentado aqui, mas o Senhor ouve as nossas orações mesmo em silêncio e diz: ei, vá depressa, venha salvar, buscar, socorrer meu filho. Porque Deus é socorro veloz. Ele não somente ouve nossas vozes, mas ouve a batida do nosso coração. Às vezes um coração angustiado, com batalhas, Ele é socorro veloz. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, é que Deus, além de ser o socorro veloz, Ele é o nosso refúgio. Ele é um refúgio seguro para mim e para você. A Bíblia diz aqui que Jetro chama Moisés, Moisés vai se assentar naquela mesa, naquela casa, e passa a morar lá, passa a viver lá. Mas você fala: até aí tudo bem. Não, não é tudo bem. Ele era um fugitivo, Jetro não era menino. Ele sabia que aquele egípcio aparentemente estava vindo fugido de algum lugar. Ele estava com as roupas de egípcio, e ele estava fugindo, e sabia que
logo depois, talvez ele estava hospedando alguma pessoa perigosa. No entanto, por algum mistério de Deus, por algum propósito maior de Deus, ele mesmo assim prepara aquela casa. O homem que era perseguido pelo faraó, o homem que era perseguido pela nação mais poderosa daquela época, ele então vai ser hospedado na casa de Jetro, e aquela casa se torna um refúgio para Moisés. Deixa eu falar para você, Deus tem refúgio para você, Deus tem refúgio para mim. Pastor Marcelo, mas os inimigos são grandes demais, mas as batalhas são terríveis, você não sabe o que eu estou vivendo, realmente não sei. Talvez eu nunca tenha passado por alguma coisa que você esteja vivendo hoje, mas Deus continua sendo refúgio para batalhas grandes ou pequenas, seja o tamanho do inimigo muito grande ou o tamanho do inimigo pequeno, seja que as guerras sejam terríveis demais ou frágeis demais, Deus continua sendo o nosso refúgio em todo o tempo. Deus é o seu refúgio, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio. A gente contou um pouquinho da experiência nossa, esse filho mais velho, nosso, Daniel, que casou com a Gabi Gaúcha, e nós temos a netinha. Hoje nós estamos celebrando e alegrando. Ele liga 1, 2, 3 vezes, e aí vai falando da netinha, vai mostrando a netinha, a gente vai brincando. Toda a ligação dele hoje é uma alegria. Mas se eu contasse para vocês 7 anos que a gente viveu com ele, todo contato e ligação com ele, o coração batia. Nosso filho mais velho entrou no processo de dependência química quando ele tinha por volta de 15 anos de idade. Foi terrível. A saúde dele foi afetada, a mente dele foi afetada pela drogadição, e o diagnóstico era esquizofrenia. O menino muito inteligente que nem o pai, bonito que nem o pai. Mas aí ele foi atingido em sua saúde mental. Nossa vida mudou completamente. Naquela época nós estávamos em Vitória do Espírito Santo, e nosso coração partiu. Continuamos caminhando, procurando resolver, solucionar, não tinha como, e aí tivemos que interná-lo, com 17 anos de idade, compulsoriamente numa clínica. Foi o dia mais terrível da nossa vida. Só um pai e uma mãe que passa por algo assim sabe. Um mês depois eu fui visitar ele na comunidade. Eu falei, meu Deus, meu filho deve estar me odiando. Cheguei lá, ele correu, pai, que saudade. Saudade de você. E ele falou, pai, obrigado. Meu coração entrou em alívio. Mas ainda a jornada era longa, queridos. Era longa. A gente chegava em casa, minha baiana mexida, abatida muitas vezes, eu ia para o banheiro chorar, debaixo do chuveiro. Às vezes eram nós dois chorando. Mas sabe, existia um lugar que a gente conseguia se esconder. Nosso Deus. A gente orava, clamava. Quando as forças já não tinham mais, quando a gente não sabia como seria o futuro, e Ele se torna todos os dias, nas horas mais difíceis, o nosso refúgio. Ele é refúgio. Quando tudo muda, quando os planos mudam, Deus não muda, Ele é imutável, Ele permanece sendo o nosso refúgio. E sabe, queridos, quando ele estava para sair da clínica, ele falou, pai, eu vou mudar algumas coisas, mas nem tudo. E a gente falou, meu Deus, meu filho ainda não consegue ter uma saúde mental clara. Aí Deus abriu uma porta numa cidade do interior de Rondônia, chamada Rolim de Moura. A gente sai de Vitória do Espírito Santo para Rondônia, e a gente vai lá para o interior. Falei, meu Deus, com os nossos filhos. A gente contou um pouquinho da história, como foi esse processo, mas vou resumir. A gente foi para lá e ele ficou internado numa comunidade terapêutica maravilhosa, extraordinária. Falei, meu Deus, que coisa mais linda isso aqui. E a gente foi para lá e durante 2 anos, não só Deus foi o nosso refúgio, mas preparou um refúgio para a nossa família. No interior, afastado de tudo, escondido de todos,
mudei minha agenda, puxei o freio de mão, falei, ei, vou cuidar da igreja, sem viagens, só cuidando da família e da igreja que nos recebeu e foi um refúgio para nós. Porque Deus é um refúgio para mim, Deus é um refúgio para você, e Deus prepara lugares de refúgio para nós. A igreja é um lugar de refúgio para nós. Aquela igreja se tornou um lugar de refúgio, aquela cidade se tornou um lugar de refúgio, aquela comunidade se tornou um lugar de refúgio para o nosso filho, porque Deus é o nosso refúgio. Naquela batalha que Moisés estava vivendo, Deus tinha um refúgio preparado para ele. Ele não sabia, sentado junto ao poço, que no dia seguinte ele estava numa cama, num quarto, numa casa, estaria sentado numa mesa. E às vezes é assim conosco. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, principalmente quando a gente é pego de surpresa. Mas Deus continua sabendo. Deus continua sendo perfeito. Deus não tem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. Seus planos não mudaram, tudo está em suas mãos. Terceira coisa que eu vejo na história de Moisés: Deus, além de ser o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. A palavra fortaleza, no Salmos 46, diz que Ele nos torna mais fortes. Ou seja, o que Deus desejava e começou a fazer na vida de Moisés ali, não era ser somente uma fortaleza contra aqueles que estavam de fora, porque Deus é fortaleza, Ele impede que os inimigos entrem e te ataquem, sobretudo quando você está mais fraco e vulnerável. Deus, estou vulnerável, fraco, não consigo reagir, não consigo responder, e Ele se torna a nossa fortaleza, os ataques não te atingirão, mas Ele também diz que a nossa fortaleza, porque nos faz mais fortes quando saímos do que quando entramos. Ele nos faz mais fortes. E às vezes as lutas nós passamos, vencemos, superamos, mas às vezes nos tornamos mais fracos depois da luta. Eu venci, eu superei, e às vezes nos tornamos mais fracos. Mas quando é Deus que vence, é quando Deus supera, é quando que Deus muda, então Ele nos faz mais fortes do que quando entramos. Você conhece esse homem chamado Moisés lá no futuro? Quando ele chega, é um egípcio fugitivo, com a cabeça a prêmio. 40 anos depois, quando ele sai, ele é um príncipe, ele é um libertador, ele é um homem de Deus. Moisés entrou fraco, vulnerável, limitado, saiu forte, saiu como príncipe, saiu com uma família, Deus o tornou mais forte. Eu não sei que momento você está na sua vida hoje, talvez no momento frágil, vulnerável da sua história e da sua vida, mas deixa eu falar para você, Deus é um Deus que é a nossa fortaleza, Ele dá um limite aos inimigos, Ele dá um basta aos ataques, Ele limita, não importa o quão grande são os seus inimigos, Ele dá um basta, Ele diz, até aqui você vai, daqui você não passa, não vai cruzar a linha, chegou até aqui e daqui não vai atacar mais. As setas param, as flechas param, os ataques param, mas Ele é a nossa fortaleza também, porque Ele nos torna mais fortes quando saímos, Ele nos torna mais fortalecidos, Ele nos torna pronto para a batalha, Ele prepara nossas mãos para a batalha, quando saímos do seu tempo de fortaleza. Quarta coisa que eu entendo aqui que Deus está fazendo na vida de Moisés: primeiro, Deus é socorro veloz, Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, e Ele é um liberador de futuro. Moisés, ele está aqui, quando a gente olha, Moisés, versículo 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Sabe o que acontece com Moisés? Aquele homem que não tinha mais passado uma história para voltar, tinha perdido tudo, aquele homem que não tinha mais um futuro previsto, planejado como era antes, Deus agora dá um futuro novo, uma história nova, e assim que Deus tem para mim e para você, Deus tem histórias novas,
Deus tem futuros novos, Ele libera futuros. Sabe, Deus é um liberador de futuros, de obras maiores, de histórias maiores. E por mais que a gente chegue no limite, ou por mais que a gente já tenha vivido muitas histórias, chega um momento e fala: olha, eu vou mudar a sua história, eu vou te dar uma história nova, eu vou te dar, no caso de Moisés, uma família, eu vou te dar um trabalho, eu vou te dar um novo começo, você vai poder recomeçar aqui, Moisés. Mas esse recomeço nem se compara às histórias que ainda Deus fará na sua vida. Assim Deus faz comigo e com você. Existem momentos que precisamos decidir recomeçar, porque Deus é Deus de começos e recomeços, mas o começo e o recomeço é o começo ou recomeço, não é a história toda, e nem se compara às histórias que Ele tem para nós. Deus é o Deus de histórias extraordinárias, maravilhosas, gloriosas, que Ele tem para mim e para você. Sabe, voltando ao nosso filho, chegou um momento lá, final desse tempo em Rondônia, onde que ele estava melhor. Deus então nos chama para ir para Rio Grande do Sul, aqui pertinho. Imagina, né? Já fomos para Natal, já moramos em Natal, coisa boa, né? Nordeste, coisa linda. Já moramos em São Paulo, moramos várias vezes em Vitória do Espírito Santo. Fomos para Rondônia e agora descemos para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, chegamos na cidade de Santa Maria. Nosso filho ainda não estava muito bem, estava processo ainda de restauração, mas já estava bem melhor. Mas a esquizofrenia afetava muito ele. Ele tomava 19 medicações. Imagina um jovem se tornando 19 medicações. Terrível. Falei, meu Deus, eu marcava treinamentos como aqui e às vezes tinha que cancelar porque ele tinha tido algum ataque, algum problema, ele de repente desmaiou e eu tinha que ligar, falou, pastor, eu não vou poder ir. Uma passagem comprada, Marcelo, mas eu não vou poder ir. Não tenho como. Chegou um dia, a gente mudou então de Santa Maria para Encantado, para cuidar da igreja, cuidar dos pastores. E lá na cidade de Encantado, eu ia viajar para Cuiabá, pastor. E a viagem organizada era um congresso de pastores. Meu filho teve uma convulsão, ligaram rapidamente para mim. Eu tive que sair de uma cidade para outra antes da viagem ainda. Tive que ligar, cancelar mais uma vez uma viagem. Falei, meu Deus, que vergonha. Eu não gosto de quebrar minha palavra, como ninguém gosta. E eu falei, Deus, eu não sei o que fazer mais. O que eu vou fazer? Como que eu vou seguir em frente? Parece que, sabe, sua vida, às vezes você tem amarras no seu pé, e você começa a tentar caminhar, e vai caminhando, e vai correndo, e de repente aquelas amarras te prendem. É o laço do passarinheiro, como o Salmos diz. O passarinho é preso no laço, até aí ele pensa que está tudo bem, e ele começa a voar, 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 e quando chega a uma determinada altura, o laço puxa ele para baixo. Era assim o nosso sentimento. Já conseguimos voar um pouco, já conseguimos andar um pouco, mas havia um laço passarinheiro na nossa casa, na nossa família. Falei, Deus, não sabemos o que fazer. E aí alguém falou, Marcelo, olha, tem um psiquiatra muito bom, mais de 80 anos de idade, jovem assim, como o pastor Leodoro, inteligente, forte. Cheguei e falei, rapaz, é melhor que eu. Ele ficou 2h30 conversando com meu filho. Ele falou bem assim, Daniel, você não tem esquizofrenia. Os olhos dele assim, ó. Você não tem. Você tem uma depressão profunda e a drogadição afetou o seu cérebro. Eu vou te dar alguns remédios, algumas medicações, tudo vai passar. Se em 60 dias você não mudar, eu rasgo o meu diploma. Em 30 dias, pastor Leodoro, ele era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa. Falei, ei meu filho, pai, estou enxergando, estou bem. Falei, é mesmo, eu quero seguir adiante. É mesmo, é. Eu vou para casa da minha namorada. Falei, misericórdia, Jesus. Porque a menina estava em Santa Maria, gente encantada. Falei, ó, eu quero recomeçar minha vida, pai. Então, você decide. Chegou lá, passou uma semana, ele me liga antes do Dia dos Pais. Fala, pai, acordou 2h30 da manhã. Falei, meu Deus, Daniel, o que aconteceu? Pai, né? Acordar de madrugada, fica louco. Falei, o que houve, Daniel? Tive um encontro com Jesus. É mesmo? É.
e tal. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, será que foi mesmo? Como é que foi? Mas amém. A gente fica... Irmãos, tem dia que a gente passa por tanta coisa, que a gente me belisca para ver se é verdade. Imagina, Moisés sentado naquela casa, naquela mesa. Ele falou, você pode ficar aqui, você pode morar aqui. Aí Moisés pensando, eu sou o fugitivo principal da nação mais poderosa da terra. Esse cara é louco. Me deixando morar aqui, me belisca para ver se vê se eu estou acordado. Falei, meu Deus. Aí Gabriela, de manhã, falou assim, o que houve? Você acordou? Daniel, o que houve? Daniel falou que teve encontro com Jesus. É mesmo? É. Aí meio-dia ele liga, pai, estamos ouvindo música do Rodolfo Abrantes. Falei, esse e nos manda alguns vídeos aí, pai, de pregação. Pai, outra coisa, eu quero visitar você no Dia dos Pais. Mas é claro que você tem que visitar no Dia dos Pais. Falei, e a gente quer recomeçar a vida, a gente quer casar, a gente quer começar de novo. Então, joia, então você casa e vamos começar. Podemos morar com vocês durante um tempo. Casando pode, macho, casa aí. Tem algumas regras aqui, Zé. Casa aí, bora. Casou, recomeçou a vida. Novos começos. Novos começos. Deus libera futuros. Deus libera novos começos. Deus escreve novas histórias. Por maiores dores que tenham sido as nossas histórias. Por mais difícil que tenham sido as nossas jornadas. Mas quero terminar nessa noite, capítulo 3. Diz bem assim, capítulo 3, diz bem assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, estava trabalhando, vida agora era uma outra vida de Moisés, já estava com aproximadamente 80 anos de idade, já tinha uma família, porque é assim que Deus faz. O sacerdote de Midian levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. O olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. E da coisa que a gente vê no Deus que constrói novas histórias, que nos chama para obras maiores, ele nos marca com a sarça que queima e não se consome. Ele marca a nossa vida, ele sela a nossa vida com marcas dos céus. Veja querido, aquela sarça que queimava, não era algo incomum, era natural, mas ela não se consumir, era algo sobrenatural. Assim como aquela sarça foi marcada no encontro, nós precisamos ser marcados, porque é uma sarça aqui, no coração, que Deus deseja marcar a nossa vida, que Deus deseja selar no nosso coração, uma sarça que começa a queimar e queimar e queimar, e nunca mais ser consumida. Porque quando Deus começa a marcar a nossa vida com o seu Espírito, quando Deus começa a selar a nossa vida com o poder do seu Espírito, essa marca é tão forte, é tão grande, que às vezes ela pode diminuir. Ela pode, como diz Isaías, olha, ele não apaga o pavio que fumega. Às vezes nossa chama, uma vez marcadas, pode diminuir, como um pavio que está fumegando. Mas Isaías fala a respeito de Jesus, e virá aquele que não apaga o pavio que fumega. Uma vez marcados, com seu fogo que não se consome, pode até diminuir, ficar pouquinho, não é mais como antes, mas então o vento do Espírito sopra novamente, o fogo começa a aquecer, a inquietação do coração, o chamado por Deus, começa a voltar, e aquele
pavio que estava apagando, aparentemente, começa a pegar fogo, pega fogo, e pega fogo, e pega fogo, e começa a pegar fogo novamente. E nos marcar, e nos selar, e nos trazer a lembrança. Paulo fala a Timóteo: ei, Timóteo, lembra do seu chamado, do fogo que foi gerado no seu coração, daquilo que você recebeu, dos dons que você recebeu, via imposição de mãos. Lembra de quem você é, e para aquilo que você nasceu. Lembra das obras de Deus na sua vida. Lembra, Timóteo. Naquele momento, Moisés estava sendo selado e marcado. Não era só a sarça que estava queimando do lado de fora, mas estava iniciando uma sarça bem dentro do coração dele, que nunca mais iria apagar. Quando Deus está para escrever novas histórias, Ele nos socorre velozmente. Ele se torna nosso refúgio e fortaleza. Ele libera um futuro novo. Mas Ele então precisa nos marcar com fogo do seu Espírito. E Ele nos marca e às vezes precisa nos renovar. Porque aquela chama não vai apagar, mas talvez diminuiu. Então Ele quer aquecer, aquecer, aquecer e aquecer de novo. Se coloque de pé, igreja do Senhor.